Olá, graça e paz, cara amiga, caro amigo que está acompanhando diariamente a nossa meditação sobre a palavra de Deus no Santo Evangelho. Hoje nós estamos concluindo esta 8ª semana do chamado Tempo Comum. Nessa semana nós estamos acompanhando o capítulo 10, 11 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos. Não é demais repetir, tomar consciência de que esse Evangelho de Marcos é resultado daquela que é a catequese do apóstolo Pedro para a cidade de Roma, exatamente daqui de onde nós estamos falando para você nessa meditação de hoje. Na sua segunda carta, Pedro se refere a Marcos como dizendo o meu filho. Marcos, meu filho, espiritualmente falando, Pedro exatamente via Marcos como um seu filho espiritual. E Marcos transmite, portanto, a nós, a comunidade cristã, aquela que foi a catequese de Pedro para os cristãos da cidade de Roma. Estamos sempre dizendo, repetindo, que esse evangelho é um evangelho que foi escrito para pessoas que se estavam preparando para receber o batismo, os chamados catecúmenos, pessoas que se preparavam para receber o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que amanhã nós celebramos a festa da Santíssima Trindade, e o batismo é exatamente isso, ser mergulhado no nome da Santíssima Trindade. Jesus disse aos seus discípulos: ide, batizai todos os povos, todas as criaturas, como nós encontramos no Evangelho segundo Marcos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa imersão na Santíssima Trindade, é isso que faz o batismo, e passamos a receber essa vida que é a vida de Deus em nós. Nós estamos lendo esses dias, terminamos de ler o capítulo 10, começamos a ler o capítulo 11, um capítulo que começa com o ingresso de Jesus na cidade de Jerusalém, entre os gritos de Hosana, seja bem-vindo em nome do Senhor, e bendito seja o reino de Davi. Assim Jesus entrou em Jerusalém. Nós vimos que Jesus ontem, ele purificou o templo de Jerusalém, expulsando, a gente chama de purificar, né? Porque ele expulsou os vendilhões, os vendedores que estavam ali no templo. E eu não canso de dizer isso a você, né? Você não pode pensar o templo de Jerusalém como se fosse as igrejas que eu e você, que nós conhecemos. Não, o templo de Jerusalém era uma área imensa, e uma grande parte era uma área aberta, não é? E nessa área aberta tinha, digamos assim, vamos pensar o templo da parte central, que era chamado Santo dos Santos, e naquele lugar estava a Arca da Aliança, e só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer um sacrifício. Só o sumo sacerdote entrava ali. Existia uma outra parte que era chamada do Santo, que era onde entravam os sacerdotes para fazerem sacrifícios. Era um grande fogo que era aceso ali, se queimava as vísceras dos animais em sacrifício, etc. E tinha uma outra parte, depois da parte que estavam os sacerdotes, os levitas, o pessoal do coro que cantava, etc. Tinha uma área que era reservada para os homens. Depois dessa área reservada para os homens, tinha uma área reservada para as mulheres. E depois tinha uma área que era reservada para os pagãos, ou seja, para a gente estrangeira, para a gente que não pertencia ao povo de Israel. Diz o historiador José Flávio, que tinha uma coisa escrita ali em língua hebraica e escrita em língua grega, ou seja, uma língua que as pessoas estrangeiras podiam entender, porque a língua grega era como o inglês nos dias de hoje. Estava lá escrito que se um pagão, um estrangeiro, se atrevesse a passar daquele lugar onde tinha uma divisão, uma espécie de uma grade, uma balaustrada, fazendo aquela divisão, ele poderia ser morto. Então a pessoa não ia dali para frente. E era justamente nessa área que estava reservada para essas pessoas pagãs, onde os sacerdotes faziam todo esse comércio de venda de pombos. Os sacerdotes permitiam que isso fosse feito e tinham o controle desse comércio. Então era onde vendia os pombos, onde vendia os carneiros e todas essas coisas. E ali dentro do templo nós sabemos também de uma outra coisa: só podia entrar uma moeda própria do templo, não a moeda que se fazia o comércio fora, tinha que ser trocada. E ali, você sabe, quando se troca uma moeda pela outra, tem a cotação oficial e tem ainda os juros que muitas vezes quem está vendendo a moeda
cobra em cima daquilo, ou seja, tinham as taxas que os sacerdotes permitiam que tudo isso fosse acontecendo. Jesus expulsou toda essa gente dali, jogou as moedas para cima e disse que eles estavam fazendo da casa de Deus, que deveria ser uma casa de oração, ou seja, aquele lugar onde os estrangeiros podiam entrar, deveria ser respeitado como aquilo que era, como um lugar de oração, e não transformar daquilo ali uma espelunca de ladrões. Ora, quando Jesus fez tudo isso, não pense que Jesus agradou a turma, não, né? Ficaram muito revoltados com Jesus. E hoje, o evangelho de hoje conta justamente essa parte de como é que os sacerdotes, o sumo sacerdote, as autoridades reagiram a essa ação de Jesus. É o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos de 27 a 33. Portanto, diz-nos Marcos que Jesus e os seus discípulos foram de novo a Jerusalém, e enquanto Jesus estava andando no templo, ou seja, naquelas áreas ali onde as pessoas podiam transitar de um lado para o outro, pense que ali vendiam recordações do templo e essas coisas todas, as bancarelas, de tudo aquilo que era possível transitar ali. Então Jesus está andando dentro dessa área, tinha os lugares, os cofres de fazer as ofertas para os pobres, para o templo, e pensem que o templo de Jerusalém no mundo oriental era uma das grandes belezas daquele templo e era um dos grandes bancos daquele templo, justamente por toda essa troca de moedas que se fazia ali. Então Jesus mexeu com peixe grande, não foi com peixe pequeno não fazendo aquilo. Aí estas autoridades se aproximaram dele e perguntam para Jesus, os sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos, o pessoal do Sinédrio, né, como se fosse o senado deles, esses senadores, se aproximam de Jesus e perguntam para ele, com que autoridade fazes essas coisas? Quer saber de onde é que Jesus tem autoridade? Interessante porque essa palavra autoridade, né, exousia, na palavra grega, ex significa de dentro para fora. Ousia é uma palavra aqui que significa substância, a essência. De onde provém essa essência tua, essa força tua, né, para fazer isso aí que você está fazendo? Nós que acompanhamos Jesus sabemos de onde vinha a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus vinha dentro dele mesmo. A própria palavra autoridade na nossa língua está por dentro desse prefixo auto, não é? De onde vem a palavra autor, por exemplo, não é? Automóvel. E assim vai, não é? Dentro da nossa língua. Então significa alguma coisa que provém dele mesmo. Uma autoridade significa você agir como é autor de alguma coisa, que tem uma força que vem de dentro de você mesmo. Isso é essencialmente o que significa essa palavra. Mas normalmente o que é que a gente pensa? Que a autoridade é alguma coisa que vem dado por outro, uma autoridade que é externa, que alguém tem que dar para você. Por exemplo, o sumo sacerdote, ele era escolhido ali entre eles, que faziam parte do Sinédrio, etc., tinham as eleições, mas eles precisavam ser confirmados pelo poder romano, senão eles não podiam ser conservados naquele cargo deles. Então tinha que alguém confirmar de fora para dentro para que eles pudessem exercer a sua atividade. Eles agora querem saber de Jesus. E ele? De onde é que ele pensa que tem essa força para fazer aquilo que ele fez? Então Jesus, ouvindo aquela pergunta deles, Jesus fez uma outra coisa. Jesus respondeu assim: vou fazer-vos uma só pergunta, uma só. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. Olha a pergunta de Jesus. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Antes de continuar para ouvir a resposta deles, vamos olhar quem é João Batista. Nós já sabemos pelas informações do evangelista Lucas que João Batista é filho de um sacerdote, Zacarias. No tempo de Jesus, quem era que era o sacerdote? Hoje em dia a gente pensa os sacerdotes, né, os padres que você conhece na sua comunidade, né, que faz uma espécie de liderança na comunidade e age em nome da igreja, celebrando os sacramentos da nossa fé. O que é que acontece? Alguém diz que sente no seu coração esse chamado de Deus para essa missão. A igreja acompanha essa pessoa por meio de encontros vocacionais, a ida para o seminário e os escrutínios que vão sendo feitos, vai sendo formado, vai estudando, etc. E depois vai se discernindo para ver se realmente a pessoa carrega na sua vida esses sinais que confirmam esta sua vocação. E confirmado isso, a pessoa
agindo na plena liberdade, disse, sim, eu aceito me tornar um sacerdote. No tempo de João Batista, no tempo de Jesus, não era assim. Quem era o sacerdote do Antigo Testamento, o sacerdote da Antiga Aliança? Era alguém que pertencia à chamada tribo de Levi. Quem pertencia à tribo dos filhos de Levi se tornava sacerdote, era de uma família sacerdotal. Portanto, João Batista era sacerdote. Eu não me lembro bem, mas me parece que com 20 ou 21 anos, um jovem que era de uma família sacerdotal se apresentava para poder assumir o seu lugar como sacerdote dentro da sua família, dentro do templo. Acontece que João Batista não fez isso. João Batista, em vez de se apresentar para servir no templo, ele foi para o deserto, foi viver no deserto. Deserto é uma palavra que na língua hebraica, na língua de Jesus, significa lugar de onde provém a palavra. É alguém que tem o direito de exercer a função sacerdotal, mas em vez de ter vindo para o templo, ele vai para o deserto para escutar a palavra. Em vez de se vestir com aquelas roupas feitas de linho, com o efod e de todas essas coisas, como era previsto pelo ritual, João Batista, ao contrário, ele vai se vestir com pele de camelo e vai viver no deserto. Pele de camelo significa pele de algum animal que morreu, e a gente sabe que dentro do rito da pureza, usar roupas de pele, etc., significa dizer que aquela pessoa está contraindo uma impureza ritual. João Batista, se vestindo dessa forma, renunciando à sua vocação de sacerdote do templo de Jerusalém, vai viver lá na região do deserto, não é? E convida as pessoas dizendo para que elas venham para o deserto se batizarem nas águas do Rio Jordão. Existem estudos que dizem que o pessoal do templo cá de Jerusalém até dizia que as águas do Jordão eram águas impuras, não serviam para nada de purificação ritual. E João Batista dizia tudo isso ao contrário, estava na contramão. Portanto, João Batista era uma espécie de revolucionário em relação ao templo. E vinha muita gente se encontrar com João Batista no deserto. Veio até uma comissão para apurar as coisas, como era que João Batista estava fazendo lá no deserto. Portanto, agora Jesus põe uma pergunta muito séria para eles. Porque se eles disserem aqui que aquilo que o batismo de João Batista vinha de Deus, eles estão dizendo que o templo perdeu a sua função de purificar as pessoas, que existia outra forma de encontrar purificação que não a forma que eles conheciam, estava dito lá na lei. João Batista, portanto, tem um movimento paralelo, um movimento marginal, um movimento que está à margem do Rio Jordão, mas à margem também de toda a religião judaica. Esse aqui agora é a pergunta que Jesus colocou diante dos sumos sacerdotes. Eles então refletiram na pergunta de Jesus e diz aqui o texto, discutiam entre si. Se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer, por que não acreditastes em João? E acreditar em João significava dizer, não tem sentido agora tantos sacrifícios que a gente fica aqui pedindo às pessoas que fiquem fazendo. Devemos então dizer... Ele se pergunta que o batismo de João vem dos homens, mas eles tinham medo da multidão porque todos tinham João na qualidade de profeta, de alguém que tinha uma palavra que procedia de Deus. Então eles responderam para Jesus, nós não sabemos. E Jesus disse para eles, pois eu também não digo com que autoridade eu faço estas coisas. E a questão ficou resolvida. Eles responderam, não sabemos. Olha só, esse verbo saber, ele gerou na nossa língua uma palavra muito interessante. A propósito, você está em casa, estou vendo que tem algumas pessoas acompanhando aqui o nosso vídeo agora, depois se você encontrar esse vídeo depois que ele já for salvo, vai aí na tua cozinha, eu peço a você, traz uma pitadinha de sal, né? Traz um pouquinho de sal, que eu quero abençoar esse sal que você vai pegar agora. Enquanto você vai pegar o sal, se você está com o celular na mão, vai caminhando e vai ouvindo aí na sua cozinha, pegar esse sal.
A palavra saber, interessante, os portugueses usam com o sentido etimológico dessa palavra. Por exemplo, quando uma comida está carregada demais no alho, eles costumam dizer assim, esta comida sabe a alho. Ou então, sabe-me bem esta comida, ou seja, ela está muito saborosa, aquilo que a gente diz, está gostosa. Um português diz, sabe-me bem. Porque dentro dessa palavra saber, tem a palavra sabor, da qual vem a palavra sabedoria. Quando alguém diz que não sabe alguma coisa, significa dizer, nós não saboreamos, nós ainda não aprendemos o gosto disso. De fato, eles não tinham tomado gosto pelas coisas de Deus, eles não tinham tomado gosto por aquela pregação de João Batista. Mas você, minha amiga, que está acompanhando também o Evangelho, já está gente aqui dizendo que está com sal na mão, o Evangelho segundo Marcos, e esse Evangelho que ajuda os catecúmenos, aqueles que se preparam para o batismo, para receber essa graça do batismo. Você sabe que antigamente no rito do batismo, no rito brasileiro, isso foi reintroduzido. Depois que a criança era batizada, o padre colocava uma pitadinha de sal na boca da criança, dizendo Acti Pessalis Sapientiae, recebe o sal da sabedoria. A sabedoria é dar sabor às coisas. Mesmo que uma coisa esteja amarga, a gente deve aprender a saborear as coisas amargas. Se elas estão doces, saboreemos as coisas doces. Se elas estão azedas, aprender também o gosto do azedo. Descobrir cada sabor, descobrir o sabor do momento, o sabor da fruta da época. Quando uma fruta é temporã, às vezes ela não tem aquele mesmo gosto de quando é a fruta sazonada, né, a fruta da época. Qual é o tempo e qual é o momento que nós estamos vivendo na nossa vida? O salmista diz assim, Senhor, ensinai-nos a contar os nossos anos e dai ao nosso coração sabedoria. Hoje a igreja celebra a memória do Papa São Paulo VI, aquele que na segunda-feira eu lembrei na meditação que fiz, dizendo que ele proclamou Nossa Senhora como mãe da igreja no dia 21 de novembro de 1965, quando concluindo ali o concílio, aquela sessão do Concílio Vaticano II, proclamou a Lumen Gentium, né? Ele proclamou naquele ato Maria como mãe da igreja. Hoje a igreja o celebra. Quando Paulo VI morreu, no dia 6 de agosto de 1978, foi eleito o cardeal de Veneza, o cardeal Albino Luciani. Levou só 33 dias como papa. E então ele se apresentou no balcão de São Pedro e lembrava aqueles papas que o precederam. Agora aqui a minha memória não vai me ajudar muito, eu não sei se ele disse foi a respeito de São Paulo VI ou foi de São João 23, que ele não tinha a sabedoria do coração de um deles dois. Ele disse a sapiência cordis. Eu estou na minha cabeça que acho que ele disse isso em relação a São Paulo VI, que nós celebramos hoje, e por isso me veio essa lembrança agora. Ter a sabedoria do coração, ou seja, ter gosto no coração. Mas só tem a sabedoria do coração quem aprende a saborear as coisas, quem aprende a mastigar a vida do jeito que ela é e aprende a engolir, às vezes até maus bocados, não é? Aprende muitas vezes, como eu fiz um retiro uma vez, e o padre Pedro Maione, no exercício de 33 dias, nos exercícios de Santo Inácio, diz assim, às vezes a gente tem que aprender a engolir amargo e cuspir doce. É justamente esse processo que a gente tem que fazer. Então, a sabedoria do coração é dada quando a gente vai aprendendo isso. Então, você já está com sal aí na mão, né? Então, vamos pedir a Deus que abençoe esse sal que você tem aí na mão, lembrando essa sabedoria, esse aprender a saber as coisas e a saborear a vida. Então, Deus nosso Pai, a palavra do Evangelho, ela dá ao nosso coração sabedoria. Nós te pedimos, abençoe esse sal, que agora essa pessoa vai colocar depois em seus lábios, lembrando o sabor do Evangelho, o gosto que a boa notícia de Jesus deve trazer para a nossa vida. Enche o coração dessa pessoa de sabedoria. Ensina a essa pessoa, a mim e a cada um de nós, a contar os nossos dias e a ter o sabor, o gosto do Evangelho sobre os nossos lábios. Abençoa, Senhor, esta tua criatura, o sal, que nos faz recordar aquilo que Jesus nos diz, que nós somos o sal da terra, que nós somos luz para o mundo. Abençoa, Pai, nós te pedimos, por Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ainda não está na hora de você colocar essa pitadinha de sal na boca não, viu? Eu agora quero lembrar a vocês aqui a primeira leitura de hoje.
Ouve essa leitura agora, que é uma oração que Jesus ben Sirac, não é, o Siracide, faz. Acompanhe essa oração no teu coração. Vai repetindo essa oração. Quero dar-te graças e louvar-te, e bendirei o nome do Senhor. Na minha juventude, antes de andar errante, eu procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. Diante do santuário eu suplicava por ela, e até o fim vou procurá-la. Ela floresceu como uva temporã. Meu coração nela colocou sua alegria. Meu pé andou por um caminho reto desde a juventude, eu segui suas pegadas. Inclinei um pouco o ouvido e a acolhi, e encontrei para mim abundante instrução. E por meio dela fiz grandes progressos, e por isso glorifico a quem me dá sabedoria. Porque eu resolvi pô-la em prática, procurei o bem e não serei confundido. Minha alma aprendeu com ela a ser valente, e na prática da lei procurei ser cuidadoso. Levantei minhas mãos para o alto e me arrependi por tê-la ignorado. Para ela orientei a minha alma e na minha purificação a encontrei. Vamos também agora levantar as nossas mãos para o alto. Hoje é sábado, e o sábado é aquele dia que nós lembramos Maria. E na ladainha de Nossa Senhora nós dizemos Sedes Sapientiae, ora pro nobis, sede da sabedoria, rogai por nós. Maria, mãe da sabedoria, sede da sabedoria, roga por nós para que a nossa vida esteja cheia do sabor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajudai-nos, Senhor, a acolher esse dom da sabedoria. Agora você pega essa pitadinha de sal, olha, se você tem pressão alta, né? Coloca essa pitadinha de sal na sua boca e sente esse gosto do sal e repete para você mesmo: eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. O sal tem uma função de conservar, de dar gosto. E é isso que a gente quer pedir a Deus, que através da sua palavra a gente possa conservar o dom da fé que a gente recebeu no batismo e possa distribuir o sabor do batismo em toda a nossa existência. Que continuando o nosso caminho, ajudados pelos evangelhos de Jesus Cristo, a gente possa continuar dando o bom testemunho. E assim, na semana que vem, a gente vai continuar esse itinerário de ouvir a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda há alguns dias nós estaremos, não é, nessa companhia de Marcos, não é, na 9ª semana. E que tal você, a partir de amanhã, começar você viu que durante o tempo da quaresma eu fui insistindo, né, naquele caderninho que a gente tem. Mas vem cá, você já notou que a vida, né, o livro do Apocalipse fala do livro da vida, que Jesus vai abrir o livro da vida. Que tal se você pensasse assim: a vida é como esse grande livro, e o livro é feito de capítulos, não é? É feito de capítulos. Se a gente pensasse que cada semana nossa é um capítulo desse livro, a gente teria um livro de 52 capítulos, né? Porque o ano tem 52 semanas. E cada dia, nós digamos assim, é uma página que você tem. Que tal se amanhã, domingo, você começa a programar os capítulos que você quer escrever durante essa semana que vai começar? É a 23ª semana do ano, né? Dessas 52 semanas que tem o ano, amanhã começa a 23ª semana do ano. Parece, então 29 semanas a gente tem para continuar escrevendo páginas da vida. Cada dia é uma página. Que tal a cada dia ter os objetivos para cada dia, o que é que você deseja alcançar? Ao final de cada dia você olha lá, vai lá e relê aquela página diária que vai compor o capítulo da semana. Capítulo vem da palavra caput, que significa cabeça. E nós já dissemos que Jesus é a cabeça da igreja, nós somos os seus membros. Então, colocar tudo sobre a cabeça de Cristo, sobre o domínio, sobre a senhoria de Cristo. Ele tem autoridade, autor ele pode ser, mas nós unidos a eles também podemos ser os autores da nossa vida, sendo, como dizia Teresa, Madre Teresa de Calcutá, não é? Santa Madre Teresa de Calcutá, como ela dizia, que ela é um lápis na mão de Deus e que Deus vai escrevendo. Então nos coloquemos como esses instrumentos na mão de Deus para sermos os próprios autores dessa nossa existência, a partir disso que ele vai escrevendo
escrevendo. Que tal você fazer isso, né? Um caderninho onde você vai escrevendo os capítulos de cada semana, cada dia como uma página, 7 páginas em cada capítulo, por 29 semanas que a gente ainda tem. Um pouco de programação, de ordem na vida, não vai fazer mal para a gente, não. Então, vamos concluindo essa nossa semana, a 22ª semana deste ano. Ela é a 8ª dentro do tempo comum do ano litúrgico, né? Esse negócio de 29 semanas, 22, 23, que começa amanhã, eu estou falando do calendário civil, né? Mas nós vivemos o calendário civil a partir de uma interioridade que nós chamamos de vida litúrgica, de vida em Cristo, de vida unida a Nosso Senhor, que como sal que Ele nos faz, vai dando gosto à nossa vida. E eu quero encerrar essa semana de hoje invocando a bênção de Deus sobre você. O Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja diante de ti para te guiar. O Senhor esteja de trás de ti para te guardar. O Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti, minha irmã, meu irmão, e te conduza à vida eterna. Amém. Olha, eu estou vendo aqui algumas pessoas que participaram dessa live com a gente desde o início. Tem aquelas que depois vão ver essa live aqui salva no nosso perfil do Instagram e lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a vocês. Então, a Mário Bottini. Eu não sei se Mário Bottini, esse nome Bottini com 2 T's aqui pode me parecer um nome italiano. Eu não tenho muita certeza se é daqui da Itália ou se é alguém aí do Brasil. Um abraço. Se é daqui da Itália, tanti saluti, um sabato benedetto. Tenho aqui a Luana, um abraço grande para a Luana. Bom dia, Manuel Roque, um abraço para você, Roque. O Elma, também um abraço para você, Deus te abençoe, Roque. Eu tenho aqui um nome aqui que eu não sei como é que diz não, viu? A-S-H-L-E Vilis, uma numeração aí para trás. Jane Reis, um abraço para ti. Darcy Sampaio, um grande abraço, Deus te abençoe. A Gil Roger e Me Costura, Emília aí, né? Deus abençoe a vocês. Shirley, um abraço grande, boa semana aí pro Salvador afora. Zenaide em Conceição do Almeida, um abraço para você. Ana Queiroz em Sage, talvez seja Santo Antônio de Jesus, um abraço para você. Deus te abençoe, um bom dia. Aqui tem uma que está dizendo que foi apressada e já colocou sal na boca. Eu espero que você não botou demais na segunda vez para não aumentar a pressão. Lilia, um abraço para você. Maria Aline Sampaio, um abraço para Vani Brito. Erisângela Santana, Deus te abençoe, um abraço grande. Para aqui Ezo Cirqueira, um abraço para ti. Quem é mais? Ok. Então, todo mundo saudado, abraçado, um abençoado início de semana, né? Que seja realmente uma semana que se inicia a partir desse gosto da fé que a gente tem. Então, fiquem com Deus e nos vemos amanhã, se Deus quiser.